E aí, pessoal, hoje eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês, dar umas dicas sobre o Jalapão. A gente recém voltou do Jalapão e foi a nossa viagem escolhida agora em 2017. Todo ano, pelo menos uma vez por ano, a gente faz uma viagem de ecoturismo e esse ano a gente escolheu ir pro Jalapão. Onde que fica esse lugar? Fica no interior de Tocantins. É um parque estadual de mais de 3.000 km². Então você faz a sua viagem chegando em Palmas e aí de Palmas você vai, faz a expedição, retorna para Palmas. Esse é o procedimento comum. Para que tipo de turista que se recomenda ir ao Jalapão? Tem que ser quem realmente gosta de viagem de ecoturismo, de contato com a natureza, e para quem também já acha que já tem alguma experiência, já foi alguma outra vez para uma viagem de natureza, né? Esse tipo de viagem. Por que eu falo isso? Porque o Jalapão ele é totalmente sem infraestrutura. Então você pensa aí, por exemplo, ano passado a gente foi para Chapada Diamantina. E embora seja uma viagem de ecoturismo também, ela é uma viagem que você encontra cidades onde você se hospeda e tem uma certa estrutura para o turista. É mais organizado, você dirige também em estradas de chão, mas também dirige muito por estradas asfaltadas. Jalapão não. Jalapão é só estrada de chão. Você sai de Palmas, você anda uns 100 e poucos quilômetros de asfalto e depois entra na estrada de chão. Mas não é aquela estrada tranquila, não. É estrada que você tem que fazer de 4x4, senão não aguenta. O carro não aguenta mesmo. Então o que acontece? Por isso, assim, é um lugar que vale a pena ir? Sim, vale a pena. Mas é bom que você esteja bem ciente para onde você está indo. Por que eu falo isso? É cansativo. Se você vai de carro, você tem que ir preparado para muitas horas dentro do carro. Então, no nosso caso, assim, a gente fez uma viagem com uma agência, porque dá para fazer sozinho também, vou falar sobre essas possibilidades, mas a gente fez como a maioria das pessoas fazem, que é contratar uma agência de turismo de Palmas que faz a expedição pro Jalapão. E aí, para você ir de um atrativo para o outro, esses atrativos são longes. E como a estrada é muito ruim, então você fica frequentemente dentro do carro. É coisa de 5, 6 horas por dia dentro do carro. Então vá sabendo que é desse jeito. Bom, é a opinião de quem aqui que tá falando? Eu topo todo tipo de viagem. Eu gosto de viagem de natureza, eu gosto de viagem de cidade, de centros urbanos, gosto de viagem de calor, de frio, falou de viagem eu tô dentro. Então assim, embora eu seja muito eclética, o que acontece? Eu também não sou expert em nada, então eu não sou uma pessoa super acostumada a fazer viagem de ecoturismo. Mas eu tenho uma certa experiência, já fiz algumas. Bom, algumas dicas para você. Você pode vir para o Jalapão em 2 períodos diferentes. Aqui a gente tem a época da seca e tem a época chuvosa. Se você vier de abril até setembro, você vai pegar a época da seca. Se você vier de outubro a março, vai ser a época da chuva. E sempre tem turismo, tanto na época chuvosa como na época de seca. Então a gente vem numa época de seca, o tempo sempre muito bom. Então sempre céu aberto, enfim, sempre o sol aberto, calor, não tinha nada de chuva, nenhum dia, realmente é época de seca e pronto, acabou. E aí é poeira, aí você faz a estrada no areião mesmo. Tem algumas partes de areia fofa e tudo mais. Por que se fala que é indicado que você venha e faça uma expedição com uma agência? Porque não tem sinalização. As estradas, elas são, salvo algumas exceções em alguns pontos que tem algumas placas indicando, aqui é o Fervedouro X, aqui é a Cachoeira Y, não tem. Então você passa por muitos lugares assim, você vê bifurcações que você não sabe para onde ir. Então o que eu vi assim, o pessoal fala, não, eu quero fazer diferente. Não quero ir com uma agência fechada, ficar dentro do carro tantas horas. Tem o pessoal que vem de Jeep, tem o pessoal que faz trilha, tem o pessoal que vai de moto. E a gente encontrou todo esse tipo de pessoa. O indicado é que se você tiver a possibilidade de vir dessa forma, o legal é que a estrada também vai se tornar parte da sua viagem, vai se tornar um atrativo da sua viagem, né, quem vem. Só que o indicado é que assim, você peça para uma agência montar um roteiro para você, ou tenha um carro de apoio junto, porque é muito comum quebrar mesmo, furar pneu, ter problema no caminho. A gente encontrou pessoal, grupos de motoqueiro que tiveram essas dificuldades, tava curtindo a viagem, mas todo dia aconteceu algum problema com a moto de algum.
é bem frequente esse tipo de coisa. Como a gente não faz trilha, como a gente também não anda de moto, a nossa opção foi fazer com a agência mesmo. Então, quando você fecha o seu pacote com uma agência, você fecha o transfer. Então, a logística é a seguinte, você sai da sua cidade, você chega em Palmas, aí aqui em Palmas, eu tô gravando de Palmas no caso, por isso que eu tô falando aqui, e aí quando você chega, eles te pegam, já tá incluso o transfer do aeroporto pro seu hotel. No dia seguinte, eles da agência te buscam para dar início à expedição. Aí você sai, faz a expedição, volta para Palmas e também geralmente já inclui o transfer do seu hotel para o aeroporto, que foi o que a gente fez. Se você opta por esse tipo de viagem, eles já vão te vender um roteiro fechado. O que você vai escolher vai ser a data da expedição, porque existem várias agências e aí elas fazem com datas diferentes, algumas coincidem, mas enfim, você vai pesquisar conforme a data de cada uma. E a quantidade de dias, porque aí a gente tem expedição de 3, de 4 ou de 5 dias. Às vezes acho que até tem de 6 também. A nossa foi uma de 5 dias. Foi uma expedição de 5 dias e a minha conclusão final foi que poderia ter sido menos. Por quê? Quando você vem para o Jalapão, o que você vai ver no geral? O principal aqui, o grande diferencial, são os fervedouros, que são exclusivos daqui. Além dos fervedouros, você também vai visitar cachoeiras, vai visitar as dunas, rios e paisagens no decorrer da estrada. Porém, embora seja tudo muito bonito também, a gente está no Brasil e a gente tem uma riqueza natural muito grande. Então, se você, não, eu quero ir no Jalapão por causa das cachoeiras. Aí a minha opinião pessoal é, nossa, não vale a pena, porque você encontra muitas cachoeiras bonitas, muitos rios bonitos em outros lugares do Brasil com acesso muito mais fácil. Você não precisaria ficar 6 horas dentro do carro, numa estrada de terra, para ver cachoeira específica daqui, porque embora também seja bonita, você também encontra muita beleza em outros lugares. Porém, nos fervedouros, aí você vai ter que vir para cá mesmo, não tem jeito. Então, o que eu faria? Se fosse, assim, reelaborar uma viagem, eu procuraria um roteiro mais enxuto, de 3, no máximo 4 dias, com foco nos fervedouros. Isso seria o meu perfil de viagem, por quê? Para tornar ela menos cansativa. Porque, por exemplo, tem as dunas. As dunas do Jalapão são muito bonitas, uma areia alaranjada, você vê o pôr do sol de lá, interessante. Mas ela fica bem distante. A logística dela é um pouco complicado se você for pensar em fazer uma viagem com foco em fervedouros. Você vai ter que se deslocar numa grande distância para chegar até as dunas. Então eu repensaria. Assim, as dunas é legal, mas onde eu encontro dunas? Eu encontro dunas em outros lugares? Encontro. No Nordeste eu encontro outras dunas. Então isso é a minha opinião se você quiser tornar a sua viagem menos desgastante. O que você deve trazer para o Jalapão? Como eu disse, aqui tem pouca infraestrutura. Pouquíssima mesmo, assim, de você ir para um fervedouro, ter no máximo um lugarzinho ali para você, um banheirinho, e quando tem, às vezes nem isso. Os almoços você vai fazendo no caminho, geralmente já está incluso no seu pacote de turismo também. Mas se você for, o dinheiro que você for levar... Ai, que susto, tem um passarinho aqui. Ele faz barulho até que você encontra o bicho. Enfim, mas assim, leve dinheiro em espécie, porque você não vai encontrar em nenhum lugar caixa eletrônico. Então, leve o seu dinheiro se você precisar comprar alguma coisa extra. E questão de roupa, sempre roupa leve. E aqui não é um lugar de trilha, então tem essa questão também. Embora seja uma viagem de ecoturismo, você não faz trilha. No roteiro tradicional, né, no roteiro que é oferecido geralmente pelas agências, é assim, você anda de carro, o carro para na boca do lugar, você desce e vai. Então você não precisa ficar se preocupando com roupa de trilha, com muita coisa. Então roupa leve mesmo. Tênis eu usei um dia, que foi para ir até a Pedra Furada. Então, na verdade, assim, é indicado de tênis, mas foi para um dia que eu usei só. Todos os outros dias eu andei de chinelo numa boa. Sempre roupa de banho por baixo, porque você não vai ter onde trocar. Repelente, tem muito mosquito, claro que tem, você tá ali no meio da natureza. Protetor solar, só que tem um detalhe. Embora você tenha que usar sempre protetor solar e repelente, por outro lado, quando você vai entrar nos fervedouros, você tem que tirar. Então tem que ter essa atenção também para onde você está indo. Se você está indo direto para um fervedouro, se você vai ter um lugar de você tirar o protetor, o seu repelente antes. Então isso daí também é bom você ficar por dentro com a agência que você for sobre esses detalhes. Agora eu vou falar um pouco sobre o que você pode incluir no seu roteiro, o que você pode pesquisar que é legal quando você vier para o Jalapão. De cachoeira, a gente foi em 2 só. A gente foi na Cachoeira da Velha e na Cachoeira do Formiga. Eu gostei da Cachoeira do Formiga, então se for para escolher uma dentre essas duas, essa daí, porque é uma cachoeira que você entra na da Velha só para contemplação, depois você vai na prainha do Rio Novo, mas é assim, uma prainha de rio normal, bonito, mas não tem nada de diferente de outras prainhas de rio que a gente pode ver em outros lugares.
E essa Cachoeira do Formiga, ela é legal porque a água dela não é gelada. É uma água de uma temperatura super agradável, super cristalina. Você consegue chegar até onde tem a queda da água mesmo. As quedas, assim, porque fica tipo um paredão com um monte de lugar que dá pra você chegar. E dá pra mergulhar, a água é super agradável. Então, esse local eu acho que se você quiser incluir uma cachoeira, eu indicaria essa, dentre essas duas que a gente visitou. De fervedouros, eu não consigo definir um que seja o meu preferido, porque eu gostei realmente de todos. E um é diferente do outro. Você vai, por exemplo, no fervedouro dos Buritis. A água dele é super cristalina, coisa mais linda. Você vai no fervedouro do Buritizinho, é um fervedouro fundo, menorzinho, mas assim, a vista que você tem do local, com a plantação em volta, assim, com a vegetação, deixa o lugar fantástico também. O fervedouro do Ceiça, é um cheio de bananeira, foi o primeiro que a gente foi também. Eu adorei ele. Tem o Fervedouro Bela Vista, que vai ser cena de novela. Agora a Globo tá aí e vai começar a gravar lá a cena da próxima novela deles. De Fervedouro tem o do Alecrim, que a gente não chegou aí, mas também eu gostaria de ter conhecido, porque Fervedouro é isso, cada um é diferente do outro, todos são muito legais. E a sensação é assim, você entra no lugar e o que acontece? É uma nascente de água, só que o lençol freático naquele local, ele tem fendas. E essa água sai pelas fendas com muita pressão. A pressão da água levanta a areia e também te levanta, então você flutua. Embora tenha local ali com 70 metros de profundidade no fervedouro e tudo mais, você fica sempre flutuando, sempre boiando. E a água dos fervedouros é sempre assim super agradável, é meio morninha, não chega a ser morna, mas como é muito quente, então dá aquela sensação de água morninha. Então os fervedouros, tem as dunas, que é um local bacana também para ver o pôr do sol, uma areia laranjada, é um fenômeno que acontece do deslocamento, né? A areia se forma num paredão que tem lá na frente das dunas do outro lado. Aí a areia vai se formando, né? Que é tudo rocha de arenito. E aí bate o vento e joga aquela areia para o outro lado e vai se formando essas dunas. E rio, a gente viu o Rio Novo e a gente viu um rio no retorno de volta, mas também o Rio do Sono, que é onde foi gravado o Xingu. Esse a gente só parou para contemplação e o Rio Novo é onde tem a prainha. Esse foi basicamente o nosso roteiro. Quanto a gente pagou por tudo isso? Você consegue vir para o Jalapão fazer uma expedição de 5 dias, pré-valores de 2017, com 1.800, 2.000 reais aí. Uma faixa de preço médio para você fazer uma expedição para o Jalapão, 2.000 reais. E o que inclui? Vai incluir praticamente um pacote fechado. Vai ser o seu transfer quando você chegar em Palmas, o seu deslocamento até o Jalapão, o seu transporte lá dentro, a entrada dos atrativos e alimentação e hospedagem. Algumas coisas pode ser que não esteja incluído. Às vezes você vai almoçar no local X, que lá tem uma atividade de boia cross, aí você quer fazer, paga 10 reais para fazer a parte. Então lá tem um fervedouro diferente que não tá no roteiro, aí você paga 15 reais. Geralmente é assim, ó, você vai encontrar os atrativos lá, alguns 10, 15 ou 20 reais. Não foge muito disso não, o preço de cada entrada. Hospedagem. Você fica em pousadas, então você tem a cidade ali de Ponte Alta, tem a cidade de Mateiros e a cidade de São Félix. Então essas cidades são as cidades que você poderá pernoitar conforme o seu roteiro. A gente ficou em Ponte Alta e em Mateiros. Geralmente, aliás, pelo que eu vi, assim, são cidades também tudo sem asfalto, infraestrutura precária, cidades bem pequenas. Você acaba que vai encontrar uma hospedagem ali com um conforto mínimo necessário, né? Mas é tudo muito simples, então você tá indo para um lugar, como eu disse no começo, sem infraestrutura, não é nada. Tanto que o turismo do Jalapão, ele é recente, ele é coisa de 15 anos para cá. Então ainda tem muito a ser desenvolvido, e aí de um lado tem o desenvolvimento, por outro lado tem a questão da preservação, Jalapão é um parque estadual, para quem gosta realmente desse contato com a natureza. Mas assim, não tenho nada para reclamar das hospedagens que a gente ficou, achei super dentro do esperado mesmo. Foi muito bom. E tem outra empresa aqui que também faz opção de acampamento. Então, se você também tem esse desejo de vir e acampar, eles têm um acampamento todo estruturado em um determinado lugar. E essa empresa, então, ela vai para os passeios e volta sempre para o mesmo acampamento. São as suas duas opções de trajeto. Uma dica bacana é para você, na hora de escolher a agência, ficar muito atento a qual transporte que vai ser utilizado para fazer a volta ao Parque Estadual do Jalapão. Porque você vai passar a maior parte do seu tempo dentro daquele carro. Então presta atenção, se é um carro confortável, cobra isso quando você chegar aqui para ter certeza mesmo que é aquilo, confere, vê o que eles oferecem, manda e-mail. Às vezes a gente vem, chega aqui, não é aquele carro que você estava esperando. Então isso vai ter um peso grande depois do decorrer da sua viagem e no nível do seu cansaço. Se você está vindo por conta, se você está fazendo o seu trajeto, tem entrada também pela Bahia.
Você pode entrar por Palmas mesmo, né? Que é isso que a gente fez. Por Palmas você pode entrar por cima ou por baixo. Dá pra entrar tanto por Ponte Alta como por São Félix. São 2 caminhos. Se você vier pela Bahia, aí você entra numa estrada que você dirige menos de 100 quilômetros de estrada de chão. Então você pega uma parte de asfalto, depois você dirige mais uma parte de estrada de chão e já chega em Mateiros. Então dá para dar uma estudada nessa viabilidade aí também. Não vou te dizer se realmente vale a pena e tudo mais, até porque eu não experimentei essa estrada. Mas eu ouvi dizer que também é uma opção para o seu trajeto. Galera, essas foram as dicas de hoje. Eu vou deixar aqui pra vocês a playlist dos nossos vídeos aqui. Vou deixar também, vai aparecer aí pra vocês os vídeos do dia a dia, nosso roteiro aqui no Jalapão, pra quem tiver curiosidade de ver, quem estiver fazendo planejamento. Voltando já pra Campo Grande, vou fazer os posts pro blog, porque eu sei que Jalapão é uma viagem que muita gente tem vontade de fazer e muita gente tem dúvida, porque ainda é um turismo novo. Então, tudo que eu disse, se você ainda tá na dúvida, pesquisa aqui. No Instagram também, Instagram nosso é @mala de viagem, o blog é blogmaladeviagem.com.br. E aí eu vou deixar todas as dicas possíveis para vocês conseguirem montar um bom roteiro e ir pro Jalapão e voltar com essa ideia. Que embora você fique muitas horas dentro do carro e isso realmente seja cansativo, os fervedouros compensam. Quando você vê as fotos, as imagens de tudo aquilo, você fala, ai, ainda bem que eu fui. Então, obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!